Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aqui, a partir do relato, né, que me foi enviado por e-mail, nós vamos ver o seguinte. Escuta, existe um prazo de validade para a gente poder falar que ama, assim como existe um prazo de validade para você então chegar a determinadas conclusões e o do que você deve fazer. Quanto tempo eu devo depois então apresentar à minha família? Depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano? Quando que essas coisas acontecem? Existem receitas prontas ou prazos estipulados prontos sobre isso? O que são as extremidades nos relacionamentos? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, tá? Você já recebe a gravação acerca da situação que você está vivendo, dessa situação conflituosa pela qual você está passando, logo no outro dia. Aliás, tem 3 métodos para você enviar o seu relato, né? O relato por escrito, por você gravar e manda por áudio no WhatsApp ou a conversa via Skype. Enfim, clique aqui, assista ao vídeo explicativo para que você possa ver, portanto, como é o funcionamento da gravação privada, tá bom? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Estava namorando, colocou namorando entre aspas, um cara há 3 anos. Porém, nesse tempo, ele não me apresentou aos pais e nem veio até minha casa. Eu que ia até ele. Moro no interior e ele em Belo Horizonte. Não me importava de ir até ele, mas fui cansando. Às vezes, me demonstrava amor. Outras vezes, nenhum sentimento. Tô sofrendo, mas coloquei ele à prova. Ou quer de verdade, ou não. Mas que seja autêntico, né? Gosto muito de seus vídeos. Queria ouvir o que fala sobre isso. Abraços. Detalhe, tenho 42 e ele 36. Ou seja, não tem criança aqui. E ele sempre dizendo que não estava na hora de apresentar a família. Acho que foi só química, cama. Colocou cama entre aspas. E aí finaliza-se o e-mail. Olha, gente, por isso que eu falo, às vezes a gente pega assim casos extremos aqui no canal, né? Olha o que é a diversidade mesmo. Por isso que quem tem muitos ciúmes por causa de relacionamento anterior deveria, até olhando, já são mais de 2.200 vídeos postados, né? Deveria pensar, nossa, mas cada história é uma, gente. Por mais que, né, seja, por exemplo, sobre ciúmes, mas a história é uma. Por mais que seja sobre término, cada história é diferente. Por mais que seja sobre traição, sabe, a história é diferente. Então, você que às vezes sente ciúmes por causa disso, porque você tem medo que a relação atual reproduza a relação anterior e o que você viveu nela, por exemplo, deveria se orientar a partir de tantas histórias, quer dizer, a partir tendo isso como critério. Cada história é diferente, né? Cada situação se configura de uma forma. A pessoa que está com você é diferente, né, você já é outra pessoa também. Então, porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre mudando, né? A gente evolui a partir dos acontecimentos na nossa vida. Aliás, somos chamados à evolução sempre. O que nos leva à evolução? Os acontecimentos, os fatos que acontecem na nossa vida e que, portanto, a gente pode crescer e aprender com eles. André, pode haver retrocesso? Claro que sim, né? Então, o que faz com que a evolução aconteça? A maneira como a gente se posiciona. Dependendo da maneira como o fato é o mesmo, dependendo da maneira como a gente se posicionou diante de tal fato, a gente pode
crescer, a gente pode evoluir ou a gente pode retroceder. Então, mas isso, por quê que eu falei essa questão? Porque, veja bem, tem gente aqui no canal que me manda e-mail dizendo que no dia seguinte ou na semana seguinte a pessoa já quis apresentar a família, já falou que amava. E agora aqui, tá vendo? Nós estamos num caso totalmente extremo a esses que costumam aparecer aqui, que as pessoas se empolgam logo de cara, já se envolvem logo de cara e já ficam, não é, ensandecidas, enlouquecidas com a outra logo de cara, e depois a mesma intensidade que o sentimento veio é a forma e é a rapidez que ele vai embora. Agora, aqui, 3 anos. 3 anos. E é sempre ela que vai até ele, e além de ir até ele, né, ele não apresenta a família. Então, olha, minha querida, veja bem, eu sei que falar de prazos, quem já viu alguns outros vídeos em que eu toco nessa questão, eu falo que não tem como a gente estipular um prazo, não é verdade? Quando eu falo que a pessoa conheceu hoje e semana que vem ela já tá falando que ama, é porque assim, ó, uma semana a gente considera que é muito pouco realmente para uma pessoa considerar que ama, tendo em vista que o amor, ele é fruto de uma construção histórica. Ou seja, o que é uma construção histórica? A partir do desenrolar da história do casal. Aí então eu vou admirando, né, vou conhecendo, à medida que eu vou conhecendo, eu vou me envolvendo, e é a admiração que faz com que o sentimento comece também a me envolver. E vai envolvendo a relação, uma admiração recíproca, eu o admiro, ele me admira e assim por diante. Então, uma semana para falar que ama, realmente eu considero muito pouco. Porém, quando a gente fala assim, existe um prazo então, André, depois de 6 meses, depois de 2 meses, depois de 3 meses, depois de um mês, depois de quanto tempo se pode falar que ama? Gente, eu não jamais falaria isso. Eu falo dos extremos. Então, por exemplo, né, uma semana é muito pouco. Agora, se depois de um mês, 2 meses, vai depender da intensidade, de como as coisas se desenvolveram, e eu não estou aqui para ofertar receitinha ou para trabalhar com o ser humano como se ele fosse uma máquina, não é que vai responder a determinados comandos e eu vou colocar então também um prazo de validade, ou vou validar isso ou não. Pelo amor de Deus, né? Seria tão arrogante da minha parte se eu fizesse isso. Assim como a gente também pode avaliar que muito tempo. Então, eu vejo casais, por exemplo, que realmente, né, esperam um tempo para apresentar a família. Então, tá vendo? Muito pouco tempo, a gente tem que levantar algumas suspeitas. Agora, muito tempo, 3 anos, e eu não quero apresentar minha família, gente, tem alguma coisa ali que não está rolando, né? Que realmente está estranha. Então a gente precisa tomar cuidado sempre com as extremidades. Repito, não existem prazos estipulados. Porém, claro, quando é muito pouco ou quando é muito, a gente tem que acreditar que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada ali, que tem alguma coisa que não está legal, que não está batendo. Então, minha querida, talvez esta conclusão que você disse, talvez seja só química cama, porque não quer nada mais sério que isso. Pode ser? Pode. Não é? A pessoa começa a se esquivar de acontecimentos que caracterizam uma relação mais séria e mais profunda, como, por exemplo, apresentar a família. Então a pessoa começa a se esquivar disso, dessas características que vão definir, que vão mostrar que, poxa vida, não é? Eu estou buscando realmente algo mais sério, tanto que eu estou colocando você no seio, né, da minha família, no meio aqui da minha família. Então, minha querida, avalie isso. Agora, assim, a sua postura até que demorou, né? Depois de 3 anos é que você foi colocar ele contra a parede. Escuta, ou quer ou não quer, mas decida-se, porque viver dessa forma e dessa maneira também não está dando para mim. Ou seja, porque, claro, né, a gente começa a se sentir mal
a gente começa a achar que a gente está, na verdade, ali sendo só usado para sexo, por exemplo. Então, poxa, a não ser que também fosse uma coisa que nos agradasse, tipo, não, eu também só tô querendo sexo, então a gente só tem uma amizade colorida, na verdade. Então, por que que vamos apresentar família se a gente só tem uma amizade colorida ou é o famoso PA, né? Então é o pipi amigo e a perereca amiga. Então, por que vai apresentar família? Por que que, não é? Então, ok, se isso fosse do entendimento de ambos, mas não é. Não é o que você quer, não é o que você busca, não é o que você está querendo, não é o que te satisfaz. Então, fica evidente que, né, passou da hora, inclusive 3 anos, nossa, passou da hora de você dar um chega para lá e de você encostar o bicho na parede e falar: escuta, filho, ó, e aí? O que é isso? O que a gente tem então aqui? Como que é isso? Por que não envolver família? Porque, entende? Não, chegou um momento que tem que questionar sim. E a partir das respostas, aí, portanto, você toma a sua decisão, faz a sua escolha. Às vezes as escolhas são difíceis porque a gente gosta. Porém, a gente percebe que é o tipo de relação que não vai nos acrescentar, né? Que amanhã ou depois a pessoa vai nos trocar, porque se o que está fazendo com que ela fique conosco é só por causa da química cama, então cama é muito pouco para sustentar uma relação. É importante, né? Dentro de um relacionamento, a cama pesa bastante e tem que ter. Mas assim, se for só cama, né? Então fica complicado, certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá, é só você digitar André Massolini lá no Instagram, você já vai me encontrar, tá bom? Muito obrigado, Frederico, olha ele virando a câmera, é ele que tá virando a câmera, gente. Agora tá me olhando com essa cara aqui, tipo, o que que eu aprontei? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.